Hey everyone, welcome back to our channel. Danae and Carlos here. Today we are joined with Pastor Kedney and Pastor Vivian, and today they are going to be sharing their story as part of my story series here on our channel. This is episode I'm not sure, but I will be sitting in and I will be translating for them. Yeah. Because they're from Brazil. Yes! Did I forget- speak a little bit English. Yeah. Did I forget to mention that? Yes, yeah, I did. Oh, okay. Masters in Brazil. When come to the America, I don't speak one word in English. Today, little bit. I work in my English day by day. Learn. It's perfect. He's just shy. Oh, thank you. Appreciate it. I love you, this guy. I love you. All right. Meu nome é Kedney, eu sou do Brasil, fui policial no Brasil durante 20 anos. Hello, my name is Kedney. I'm from Brazil and I was a police officer in Brazil for over 20 years. Yeah. No Brasil, para que vocês compreendam, ser policial é muito perigoso. In Brazil, for you guys to understand, being a police officer is extremely dangerous. Yeah. E por 10 anos eu fui um policial de uma tropa especial, de uma força especial da polícia brasileira. And for 10 years, I was part of a special force, a special troops in Brazil. Yeah, Special Team. Então eu vejo como Deus preservou minha vida por tantas vezes que eu não tenho como citar para vocês o número de vezes que Deus protegeu a minha vida. Quer falar mais uma vez? Eu não tenho como citar o número de vezes, número de situações que Deus preservou a minha vida nesses anos de polícia. I can't even begin to cite the amount of times God has preserved and has kept me safe throughout these years of being a police officer. Hoje eu vou contar um testemunho mais da minha conversão em si, como ela aconteceu, como eu conheci a Cristo. Today I'm going to be telling my testimony, my conversion to Christ and how that came to be and how it happened. E foi algo assim muito especial, porque isso mudou a história de tantas pessoas, essa minha conversão tão cedo. This is a special story because my conversion to Christianity impacted many people's has impacted many people's lives. Yeah. Perfeito. Com 10 anos de idade, minha mãe teve uma doença e ela ficou internada por muito tempo. When I was just 10 years old, my mom became ill and she was no hospital. Yeah. She was bedridden in the hospital for a long time. Yeah. E eu fiquei sob os cuidados exclusivamente do meu pai, que também é policial. Cuidados. Que eu fiquei sobre sobre a responsabilidade do meu pai, que também é policial. I stood over my dad's responsibilities, who was also a police officer. E meu pai era um homem muito violento. And my father was a very violent man. Eu me recordo um dia que eu cheguei na escola onde eu estudava. I remember a day where I had just arrived at school where I had studied. E eu estava com o uniforme todo sujo. And my uniform was completely dirty and covered in dirt. E a professora olhou para mim e falou: "Filho, pede para a mamãe lavar o seu uniforme." E eu falei para ela assim: "Minha mãe está internada, professora, e meu pai não sabe lavar o uniforme." And the teacher came up to me and she was like, "Son, ask your mom to wash your clothes for you." And he responded, "I can't. My mom is in the hospital and my dad doesn't know how to wash clothes." E aí a professora olhou para mim e falou assim: "Faz o seguinte, amanhã você pega toda a sua roupa suja, coloca dentro de um saco de lixo e traz para mim na escola." And so she told me, "Tomorrow I want you to grab all your dirty clothes, put it in a garbage bag and bring it to me." E essa professora me levou para casa dela e toda semana ela lavava minhas roupas, me dava almoço e cuidava de mim. And so from then on, every week
weekend, Yeah. I would bring over my clothes to her house, and she would take care of me. She would wash my clothes, and she would feed me. E como eu falei para vocês, meu pai era um homem muito, muito violento. E eu me recordo também um dia que eu estava no chuveiro tomando banho e ele chegou completamente embriagado. Ele tinha problema de alcoolismo. And like I've told you guys, my dad was a very violent man, and one day I was taking a shower and he came home extremely drunk. He had problems with alcohol. Yeah. E ele entrou repentinamente no banheiro e começou a me bater inexplicavelmente. Eu caí no chão e fiquei me fingindo de morto para ele parar de me bater porque ele poderia me matar. And he came into the bathroom unannounced and started beating me for no reason, to the point where I had to lay down on the bathtub and pretend to be dead because he could have killed me. E essa era a minha rotina de vida dentro da minha casa, todos os dias. And that was my lively routine within my house every single day. Quando eu voltava da casa dessa professora que cuidava de mim, eu parava em uma academia de luta de artes marciais. Every time I would come home from my teacher's house, who was taking care of me, I would stop by a martial arts academy. E o professor se intrigou, o professor de artes marciais se intrigou porque eu ficava lá das 5 horas da tarde até as 10 da noite quando fechava a academia todos os dias. And the martial arts instructor entregou. Ficou curioso pelo fato de eu ficar tanto tempo. Was very intrigued at why he was there all the time, because he would stay there from 7 horas? 7 horas Até as 10? até as 10. He would stay there from anywhere between 7 o'clock in the afternoon to 10 o'clock at night. E ele falou, fala para sua família pagar para você treinar aqui, porque você já está aqui todos os dias. Eu falei, professor, minha família não tem como pagar, mas eu estou aprendendo assistindo a aula aqui. And the instructor told him, speak to your family so that they can pay for you to study here, seeing as you're already here all the time. And he responded, no, I'm learning a lot just by watching and just by being here. Então ele falou para mim, você pode vir, você não precisa pagar. E me deu o kimono, né, a roupa de artes marciais, e eu comecei a treinar todos os dias. And he turned to me and he said, you don't need to pay. And he gave him a kimono and told him he could come every day. E eu fiquei bom. And he became really good. E eu comecei a ganhar todos os campeonatos de karatê. And he started winning all the championships of karate. E eu fui para o campeonato nacional de karatê, que era uma cidade no meu estado. And I went to the national championship of karate in my city. Yeah. E eu peguei 3º lugar nesse campeonato nacional, que é uma colocação muito boa para um primeiro campeonato. And for his first championship, he placed in 3rd place, which is outstanding. Eu tinha somente 12 anos nessa época. I was only 12 years old. E aí eu cheguei com essa medalha e falei, vou mostrar pro meu pai, agora ele vai ficar feliz e não vai me bater. And so I grabbed the medal and I went home and I'm like, let me show my father my medal and he's going to be happy and he's not going to hit me anymore. Mas nessa competição, quando eu disputei para ir para a final e eu perdi, eu levei um soco no meu olho e ele ficou muito roxo. But in that championship, I was hit in the eye and my eye swelled up and it was really red. Yeah. E eu cheguei com a medalha e falei pro meu pai assim, olha pai, eu peguei 3º lugar no campeonato de karatê, eu fui muito bem. And he got home and he was holding the medallion to his dad. He's like, Dad, I just came in 3rd place, showing him the medallion. And he's like, I did really well. E ele repentinamente me deu um soco muito forte no estômago e eu caí no chão e fiquei muito mal. And almost immediately he punched me in the gut and I fell to the floor and became ill. E ele olhou para mim e falou assim,
filho meu não apanha no rosto, e você apanhou. A son of mine doesn't get hit in the face and you got hit in the face. Isso tudo eu estou contando para que vocês entendam qual era o meu contexto de vida, como eu vivia. All of this I'm telling you guys so you understand the context of my life and how I lived. Porque de repente o seu contexto de vida talvez possa ser tragicamente igual, parecido com o que eu vivia. Because all of a sudden your life could be drastically similar to something that I went through or to what I lived through. Talvez você viva na sua vida atualmente um dilema, uma situação difícil que talvez não seja igual à minha, mas seja tão difícil quanto a minha. You guys might be in your own personal lives be living something not exactly what I went through, but just as difficult and just as hard as what I went through. E um dia, um adolescente me convidou para que eu fosse numa igreja evangélica. And one day, a teenager invited me to go with him to a evangelical church. E eu fui. E foi muito, muito precioso aquele momento. And I went, and that time was extremely precious to me. Quando eu entrei naquele lugar, eu falei, aqui é o meu lugar, nunca mais eu quero sair daqui. And when he stepped into that church, he's like, this is my place, I never want to leave here, this is where I belong. E na segunda semana que eu estava nessa igreja, eu ganhei minha primeira Bíblia. During the second week that I was at that church, I received my first Bible. E todas as vezes que meu pai me batia, porque ele continuou me batendo, mesmo eu estando indo na igreja. And every time my dad beat me, because he continued to beat me many times, even though I was going to church. Eu me recordo que eu pegava aquela Bíblia e a pessoa que me deu a Bíblia escreveu: estamos sempre orando por você e essa palavra vai sempre te ajudar. And he would grab his Bible, and within the cover of the Bible, the person who gave him the Bible wrote, we are always praying for you, and this word is always going to help you and always going to be there for you. Então eu pegava aquela Bíblia quando eu apanhava e pensava assim, que bom que tem alguém orando por mim, que bom que Deus cuida de mim. And every time I was being beaten, I would grab that Bible and I would hold it close to me and say, it's amazing that there's always somebody praying for me, somebody always taking care of me. Yeah. Então, todos os domingos eu tomava banho, me trocava, falava pro meu pai que eu ia brincar na rua, mas eu ia para a igreja. Every Sunday I would take a shower, I'd get dressed, and I'd tell my dad that I'd be going out to play in the street, but I would actually be going to church. Só que um domingo eu falei para ele, eu tô indo brincar, que na verdade eu ia para a igreja. But one Sunday he told his dad, I'm going to go play, but he was actually going to church. E ele olhou para mim e falou assim, você não vai sair. Hoje você vai sair comigo. And he looked at me and he said, today you are not going out to play, you're going out with me. Minha mãe estava morando com a gente, tinha saído do hospital. My mom was living with us, she had gotten out of the hospital. E aí eu falei para Deus, poxa Senhor, só não me tira a minha alegria de ir para sua casa. And he prayed to the Lord and he said, God, just don't take away my joy of going to your house. Eu entrei naquele carro muito assustado porque meu pai nunca fazia nada legal para nossa família. And when I got inside the car, I was extremely afraid because my dad never did anything fun for the family. E eu fui orando, falando para Deus, se for acontecer alguma coisa de ruim, que aconteça comigo, porque minha mãe ainda não conhece a Jesus. Eu sim. And he prayed to the Lord during the drive, Lord, if anything bad is going to happen, let it happen to me because my mom still doesn't know Jesus. Só que para minha surpresa, meu pai parou em frente a uma igreja evangélica, o carro. And to my surprise, my dad stopped in front of a church. E virou para trás e falou, eu vim aqui pela manhã e foi muito bom. E estou trazendo agora vocês à noite. And he said, I came here this morning and now I'm bringing you two here tonight.
E aí, meu pai desceu, minha mãe estava toda assustada, eu falei, vai mãe, pode descer que é Deus fazendo uma obra. E ela não sabia de nada, toda perdida. And my dad got out of the car, and my mom was extremely surprised and like nervous, and I was like, Mom, you can go, it's totally fine, go. You got out of the car, go. E aí nós entramos naquela pequena igreja, sentamos no primeiro banco. And we went inside the church and we all sat in the first row. E aí tiveram os louvores, logo depois a ministração. So we had worship and then the primary message of the night. E o pastor fez o apelo para quem gostaria de se entregar a Jesus. And the pastor had just done a altar call for anybody who wanted to give their lives to Jesus. E meu pai virou e falou para mim e para minha mãe, vocês dois, a hora que ele chamar, vai lá na frente, porque eu já fui de manhã. Meu pai tinha se entregue a Jesus pela manhã. And his dad said, when he calls you, go to the front and give your lives to Jesus because I already did this morning. Eu já tinha me entregue a Jesus, mas minha mãe ainda não. I had already given my life to Christ, but my mom had yet to do it. E eu até hoje falo para minha mãe que ela entregou a vida a Jesus forçado. And Obrigado. And even till today, I tell my mom that she forcibly gave her life to Christ. Mas eu quero que vocês entendam que eu orava pelo meu pai. I want you guys to understand something. I prayed for my father. E Deus fez uma obra que eu achava até então impossível na vida dele. And God worked a miracle in his life that up until that point I thought was impossible. E talvez você deva ter situações que você acha impossível acontecer. And maybe you guys might just have certain situations that seem impossible. Não deixe que essas situações te vençam. Don't let those situations overcome you. Don't let them win. Mas dê os passos necessários, que é tornar Jesus o seu principal protetor. Tornar Jesus seu principal amigo. But turn Jesus your best friend. Porque isso vai mudar todo o contexto da sua vida. Because that will completely change all contexts of your life. E você vai entender como algo que aconteceu na minha adolescência And you are going to understand how something that happened in my adolescence influenciou em milhares de vidas até hoje. influenced milhares, Milhares, não milhões. Oh, okay. Influenced thousands of lives Yeah. up until today. Agora minha esposa vai falar um pouquinho da segunda parte. É uma parte mais feliz, mais agradável. Now my wife is going to be sharing the second part, a part more happy, more light, filled, Mais joy. more joy. E aí, então, nessa pequena igreja, nós nos conhecemos há... 19 anos. Não, 19 de casado. 22 uns anos. 30 anos atrás. É, nós nos conhecemos há 30 anos atrás. Yeah. And within that same exact small church where he gave his life, well, his family gave his life to Christ, they met each other around 30 years ago, and they've been married for 19 years. 19 years now. Yes. Yeah. E aí, então, nós temos 2 filhos hoje. And from our marriage, we now have 2 kids, 2 boys. Yes. Não, one boy e one girl. One boy. Ela one disse girl. 2 filhos. Porque é. em português, No quando Brasil. é filho Ok. e filha, então você fala Oh, filhos. Filhos My já. bad on the translation. I thought she said she had 2 boys, but they have 1 boy and 1 girl. Yeah. My favorite translator. E aí, nos casamos, passamos por momentos difíceis também no casamento. And when we got married, we did also go through some hardships while we were married. E aí o Senhor restaurou, né, a nossa família, a nossa casa, nos ensinou muitas coisas a respeito de relacionamento. But the Lord restored our family and taught us true love and true relationship. And Yes. E aí então o Senhor começou a usar as nossas vidas para ajudar outros casais.
But then the Lord started using our lives, our relationship, to help other relationships, other couples. E nós começamos um grande ministério. Eu também era policial no Brasil. Por 15 anos eu fui policial. And we begun a big ministry in Brazil. I was also a police officer in Brazil for... Ele é melhor de tiro do que eu. 15 years. Por 15 years. She was a police officer in Brazil for 15 years, and like Pastor Kedney says, she has a better aim Really? than he does. E aí então nós ministrávamos cursos para os casais de policiais militares. Então foi um projeto que começou na nossa cidade. And so we taught classes on relationships within the police department for relationships within. Yeah. Starting in my city. And they started project. in their city. E aí depois então esse projeto se espalhou por todo o Brasil, abençoando e restaurando famílias de policiais militares de todo o Brasil. But then our ministry spread throughout Brazil, and it was blessing many police and military families. E era tão interessante porque o Kedney sempre foi essa pessoa que falou mais, se expressava mais, mas eu sempre fui muito quietinha, não gostava de me comunicar, não gostava de falar no microfone. Então o Senhor transformou, né, a minha vida nessa área. Time for translation. Very And good. it was extremely interesting because Kedney always liked to talk more and express himself more, and I was always more laid back and more quiet and more to myself. And Vivi is more calm down. Tranquila. E aí então Deus começou a me usar também para falar da palavra dele, para alcançar e curar outras pessoas. And then the Lord started to use me to speak as well and to pray over people and to heal people. Yeah. E aí então eu comecei um grande ministério de mulheres na minha cidade. And so I began a big ministry, women's ministry in my city. E o Kedney fazia encontros com homens também. And Kedney had encounters with men as well. E depois de um tempo a gente fez a maior conferência do estado de São Paulo com cerca de 3.000 mulheres. And after some time we had one of the biggest conferences in the city of São Paulo, Brazil, with over 3,000 women. Yes. E aí Deus começou a usar assim a gente grandemente. And then the Lord started using us a lot. Depois Deus me deu também um projeto de livros infantis. And then the Lord gave me the project of children's books. Então hoje eu já tenho 6 livros infantis publicados no Brasil. And now today I have 6 published children's books in Brazil. Pela maior editora da América Latina, publicados. Do Brasil, né? Do Brasil. A maior editora do Brasil. From the biggest editor in Brazil. Mas isso é para mostrar o quanto Deus é poderoso para usar 2 pessoas simples que talvez aos olhos humanos seriam pessoas normais, mas Ele usou isso para fazer grandes coisas porque a gente se dispôs. And this is all just to show that God can use anybody, big or small, to do His work. He used us, who were two simple people, to do great things in His name. Pessoas talvez que sofreram tanto na sua infância, pessoas que não sabiam falar, né, em público, em um microfone, e Deus usa os improváveis, né, para fazer a sua obra. Basta a gente se colocar à disposição. God used my husband, who had problems with
when he was younger, and me who isn't really great at public speaking. And the Lord can use anybody with all backgrounds to do what he needs to be done. Então, de repente, Deus quer te usar da mesma maneira. And Similarmente. okay. And likewise, the Lord wants to use you to do his work. He wants to use anyone and everyone. It doesn't matter where you've come from or what you've been through. O Carlos, eu costumo falar aqui que o Carlos é uma das grandes surpresas aqui do CFNI. Come on. I like to say that Carlos has been one of the biggest surprises of here at Christ for the Nations Institute. Deus está levando a mente dele muito além do que nós pudéssemos. Eu amo conversar com o Carlos. A mente dele está à frente, porque o Espírito Santo está levando a mente dele à frente. I love speaking with Carlos because his mind is super far ahead because the Holy Spirit is using him, is guiding him. E Deus tem colocado ao lado do Carlos uma grande mulher. And God has placed next to Carlos a big, great, beautiful woman. Beautiful by Carlos, just by Carlos. But it's beautiful woman, really. You can't translate. Like, it doesn't have the same meaning. Grande mulher, just big woman. Yeah, no big woman. Yeah, the great woman, beautiful woman, really. Great woman. The expression have just in Brazil, big woman. Então nós vemos Deus fazendo esse tipo de promoção. Quem está promovendo, quem está elevando a vida do Carlos e da futura esposa dele é Deus. And we are seeing that the biggest promoter of their lives, that's bringing them further, is God. Então você está assistindo essa live, não é um acaso, não é um acidente. And if you're watching this video, it's not an accident. It wasn't by chance. Deus tem grandes coisas para sua vida. God has big things in store for your life. Coisas que você não possa nem pensar, nem imaginar que poderiam acontecer. Things that you can't even begin to understand or imagine that are about to take place. Olha só, se eu e Vivian, nós deixamos nossa carreira na polícia para servirmos ao Senhor integralmente. Just listen to this. Me and my wife left our careers in the police force to serve the Lord and to do His work. Aos olhos humanos, de repente possa parecer loucura. To the eyes of mankind, it might look crazy. Mas o chamado do Senhor é uma coisa muito preciosa. But the calling of the Lord is something extremely precious. E detalhe, o fato de eu ter aceitado esse chamado, And take note, the fact that I responded to this calling é o que permitiu eu estar aqui nos Estados Unidos me preparando para algo maior ainda. is what permitted me to be able to be here in the United States, that's preparing me for something even bigger and better. E detalhe, se eu tivesse o meu salário da polícia no Brasil, eu não conseguiria pagar o que eu pago aqui. And take note, if I still had the salary I had from the police force in Brazil, I wouldn't be able to pay for what I pay for whilst I'm here. Quando Deus te chama, Ele cuida de todos os detalhes. When God calls you, He takes care of all the little details, all your problems, all the fine prints. Você só tem uma ação a fazer, você só tem uma atitude que Deus espera de você. You just have one thing that you need to do, one attitude to take. Se você não entregou sua vida a Jesus, entregue sua vida a Jesus. If you haven't given your life to Jesus yet, give your life to Jesus. E se você já entregou sua vida a Jesus, apenas ouça e confie. And if you have given your life to Jesus already, just listen and trust in Him. Obedeça às ordens do Senhor. Be obedient to the Lord's commands. Ele vai te conduzir para o melhor lugar que você poderia estar. He is going to take you to the best place you could ever be. É essa mensagem que dois humildes servos do Senhor
gostaria de deixar para você hoje. This is a message that two humble servants of the Lord want to leave with you guys. Nós amamos muito você, We love you guys very much, mas Deus te ama muito mais. but the Lord loves you so much more. Você é especial. You are special. Deus abençoe. God God bless you. God bless you. Bye. Bye.